Bom dia. Feriadão. É isso aí. Sexta-feira da Paixão. Ale Molina. Bom dia, Marco William. Você é o cara. Cíntia Oficial. Tassiana Ramos. Camila Luna. Ana Talha. Bom dia, pessoal. E aí? Vamos lá, né? Deixa eu só digitar o assunto de hoje. Rinalda. Rinalda Lima. Tassiana, tudo bem? Ana Talha. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo, né? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gerenciamento do estresse. Olha só, quem tá aí, ó. Raíssa Carla. Muito bom lhe ver. Raíssa é uma das pessoas, Letícia, tudo bem? Raíssa é uma das pessoas que me faz ter um bom gerenciamento do estresse. Existem algumas pessoas que quando estão na sua frente você se acalma, passa tranquilidade, né? A Raíssa é uma dessas pessoas. A gente enfrenta, como todo mundo, né? Vocês também enfrentam desafios ao longo do dia e muitas vezes você sente a energia boa de algumas pessoas. É muito comum em algumas situações eu chegar, digamos, não sei se a palavra certa é com um mau gerenciamento do estresse, mas é impactado com algumas situações do nosso dia a dia, né? Não tem como chegar e dizer que o coronavírus, né, 2019 não tem impacto nenhum, que está tudo bem, tudo lindo, maravilhoso, né? Não tem como chegar e não dizer que não existe esse impacto de alguns fatores externos, entendeu? E existem pessoas que acalmam a gente, né? Então, Raíssa é uma dessas pessoas e, na verdade, nós podemos também ser essas pessoas, porque o descontrole emocional ele só vai trazer prejuízo enorme, tanto para a nossa saúde e também para a saúde dos outros, se por acaso você for um profissional de saúde ou se você estiver cuidando ou lidando com outra pessoa. Então é muito comum no meu consultório, onde eu tenho mais notas baixas em relação aos pilares da saúde, gerenciamento do estresse, sono, atividade física e alimentação, sem dúvida alguma, a nota mais baixa é do gerenciamento do estresse. Parece que o mais comum hoje é você gerenciar mal o estresse. É um negócio que não faz tanto sentido, até porque para a gente performar, a gente precisa ter um emocional bom, né? Senão a gente não chega a lugar nenhum. Então essa questão do gerenciamento do estresse é algo fundamental nas nossas vidas, em nossas tomadas de decisão. Existem algumas coisas que, obviamente, a gente pode fazer para melhorar o gerenciamento do estresse. Uma delas é a questão da atividade física pela produção de endorfinas, e aí a gente fica bem mais tranquilo e é uma forma de manejar bem o estresse. Dormir bem também é uma forma de gerenciar o estresse. Então, gerenciar o tempo é algo também fundamental para o gerenciamento do estresse, bem como técnicas de relaxamento. Muitas vezes você parar, respirar, prestar atenção no momento presente é fundamental. Romacli Nascimento, tudo bem? Bom dia, pessoal. Um outro ponto importante é, na medida do possível, você falar com alguém, desde que essa pessoa tenha uma boa atenção para você, porque tem muita gente que mal está escutando o que você quer dizer, mal quer prestar atenção, então muito cuidado com as pessoas que vão te ouvir. É interessante, ó, você também ter um diário do estresse, né? Você chegar e dar uma nota para o seu gerenciamento do estresse, sendo 10
quando você tiver super zen e 0 quando você tiver um péssimo gerenciamento do estresse. E você também assumir o controle dessas suas emoções, desse seu gerenciamento do estresse, para que você possa melhorar literalmente diariamente, certo? Existem algumas situações em que a gente sabe que elas são bastante desafiadoras, elas vão ocorrer ao longo do tempo. O que é que a gente vai fazer quando a gente, por exemplo, perde um ente querido, ou quando tem uma notícia ruim, ou quando acontece alguma coisa ruim mesmo no nosso dia a dia. Não, agora eu tenho um bom gerenciamento do estresse, eu não vou ficar triste porque eu sou a pessoa que mais tem esse bom gerenciamento do estresse e é isso. Não, você vai se estressar com certeza. Mas se você utilizar dessas técnicas de respiração, saber que isso vai passar e principalmente entender o momento, você vai passar por isso muito fácil. Então, existem algumas situações de estresse, por exemplo, na minha área, né? É muito comum em algumas situações de urgências e emergências os profissionais baterem boca na hora que mais precisa. Então, é uma reanimação cardíaca, é um caso mais desafiador. Então, na hora que a gente precisa performar como profissional de saúde, tem muita gente batendo boca. E o que é que a gente tem que fazer? Sair desse momento de emoção e ir para a parte prática, ir para a parte técnica e fazer o que precisa ser feito. É por isso que nessas situações você percebe os profissionais que são diferenciados. Por exemplo, nessa questão do coronavírus, a gente vê que o pânico está instalado em todo o mundo e principalmente também quer dizer, principalmente não, mas você também vê instalado nos próprios profissionais de saúde como um todo, né? Todo mundo está com medo, qualquer ser humano está com medo. E, na verdade, é agora onde se precisa desses profissionais. Então, o gerenciamento do estresse ele também vai ser importante para todo profissional de saúde. E, claro, né? Poxa, se você percebe que a ansiedade... Aí a gente diz assim, não, eu tenho um bom gerenciamento do estresse, né? Aí você dá uma nota, sei lá, de 0 a 10, acima de 7. Uma boa nota, né? E aí, quando você vai apertar um pouquinho, conversa com algumas pessoas... Aí a pessoa acaba dizendo, não, mas não, eu me estresso, eu me angustio no trabalho, eu fico sempre querendo o melhor e não consigo, eu muitas vezes não aceito certos comportamentos de algumas pessoas no trabalho, ou seja, a pessoa não tem um bom gerenciamento do estresse. Eu, por exemplo, eu considero que eu tenho um bom gerenciamento, um razoável gerenciamento do estresse. Bom dia, olha aí, Suelen chegou aí também, minha nutricionista. Eu considero que eu tenho um razoável gerenciamento do estresse para tudo que a gente tem no nosso dia a dia. Como eu pego muitas gestantes imagine, né, a seguinte profissão. Vamos supor que eu fosse... Eu fico até com medo de dizer alguma profissão, mas assim, dentro da minha... Pronto, eu vou dizer dentro da minha própria especialidade, né? Eu sou ginecologista e obstetra, e sou ultrassonografista. Se eu fizesse só ultrassom, eu teria uma vida mais tranquila, sem estresse. Era fazer o exame, dar os laudos e acabou-se. Não era tão estressante como é a ginecologia e a obstetrícia, principalmente a obstetrícia de alto risco. E aí eu poderia ter essa opção de ficar nessa zona de conforto e trabalhar apenas com a ultrassonografia. Mas isso não seria minha missão de vida, né? Eu gosto da obstetrícia. Me faz brilhar os olhos quando eu faço um acompanhamento integral, quando eu identifico os batimentos cardíacos do bebê, quando eu faço acompanhamento ultrassonográfico e principalmente quando eu estou presente nesses partos e ajudo esse novo ser a nascer. Então, isso me dá um prazer assim, enorme e faz com que eu passo por cima de muitas interferências, de algumas dificuldades que a gente vê no caminho. Então, é muito e é arriscado, né? Queira ou não, é arriscado, principalmente em alguns partos de alto risco, cirurgias de alto risco, né? Eu poderia, como eu falei, só fazer os exames, mas eu prefiro o parto. Eu prefiro algo que é mais até
desafiador. Então vai ser mais estressante? É. E muitas vezes esse estresse não significa que seja uma coisa ruim. Pelo contrário, você acaba tolerando mais. O fato de a gente atender muita gente acaba fazendo com que a gente tenha um amadurecimento até no entendimento do próprio ser humano, não só do nosso entendimento, mas o entendimento do outro, sabe? E aí a gente vai se aperfeiçoando, inclusive, até como lidar com o outro, como entender esse outro. E é como a gente diz muitas vezes, né, essas situações não é exatamente por mim, é pela pessoa, é pela história de vida que a gente até nem sabe. Mas o que é que acontece que é importante, que eu preciso falar para vocês? Por exemplo, no meu caso, eu tenho já sou muito impactado. Aliás, quando eu falo a minha pessoa, é só para dar um exemplo, porque eu sei que vocês também passam por essas situações desafiadoras. Então, eu mesmo, na minha situação, não tomo remédio controlado. Eu vou dizer que eu vou fazer o acompanhamento psicoterápico, né? Um acompanhamento com psicólogo, porque a minha psicóloga se recuperou, como eu já falei, eu já estou dizendo que é minha como se fosse minha de poder, né? Mas a profissional que eu escolhi para cuidar do meu gerenciamento do estresse, do meu emocional, ela se recuperou, graças a Deus, do Covid-19. A gente quase que ia fazer o acompanhamento ontem, mas se Deus quiser, ou essa semana que está terminando, ou a próxima, a gente já vai iniciar esse acompanhamento. Então é super importante, ao meu ver, delegar para alguma pessoa esse gerenciamento do estresse. Por exemplo, Raíssa, a pessoa que estava aqui, né? Ela é psicóloga, eu queria muito delegar minha saúde emocional para ela, só que ela também é minha paciente, eu também não quero deixar de atendê-la. E aí fica esse conflito. Então é melhor pegar uma pessoa de fora. Então, delegue. Se você precisa evoluir mais, ou se você não está com um bom gerenciamento do estresse, delegue a outro profissional de saúde, normalmente o psicólogo, mas existem outras terapias que você pode utilizar. Eu sou muito do tradicional e utilizo a parte psicológica e a gente precisa delegar para performar melhor. Não necessariamente você precisa ter uma patologia, mas é até para você entender melhor o ser humano. Por exemplo, lá no consultório, eu costumo dizer que eu sou um ginecologista que eu desnudo almas, né? A minha consulta, a gente acaba indo no mais íntimo da pessoa, quebrando algumas crenças, indo atrás de alguns traumas, sabe? E a gente acaba procurando ressignificar. E isso não é fácil, não é fácil. Eu já fiquei mais de 2 horas com pacientes, mas porque eu tinha o objetivo de sempre ganhar. É aquela mentalidade. Não, eu vou conversar sobre isso de propósito, eu estou sentindo que isso é importante e eu vou até o fim. Então já aconteceu, quem é minha paciente sabe, que muitas vezes uma consulta que estava para um determinado horário, ele teve que alongar. É uma batalha também espiritual. Eu costumo dizer que o gerenciamento do estresse, a parte emocional, está muito ligada com a nossa parte também espiritual. Por quê? Porque eu vejo que na espiritualidade, essas pessoas quem tem um bom gerenciamento que tem uma boa espiritualidade, também tem um bom gerenciamento do estresse. Eu estava conversando essa semana com uma paciente minha, uma paciente cristã, e aí eu perguntava: você acha que Jesus Cristo ele tinha um bom gerenciamento do estresse? E aí foi unanimidade. Sim, ele tinha um bom gerenciamento do estresse. E naquela passagem bíblica onde Jesus acabou agredindo os comerciantes na igreja, ele estava com um bom gerenciamento do estresse, né? E aí assim, poxa, provavelmente não. Ele estava sendo literalmente o ser humano que sentiu tudo aquilo e aí, assim, não teve um bom gerenciamento do estresse. E tá tudo bem, nós temos esses períodos.
O que é mais importante é você ver ao longo de uma carreira, ao longo de uma trajetória, você pega um caso isolado desse da história de Jesus. E tem um outro exemplo que eu gosto muito de lidar na própria história de Jesus, que é o seguinte: o quanto que ele sofreu, o quanto de pancada, o quanto de sofrimento até chegar lá na cruz. Ele sentiu, né? Ele sentiu. E para ele aguentar tudo isso, certamente ele passou por um preparo. Então foi o jejum, a abstinência de comida, né, que ele sempre praticava, a oração também, que a gente pode parafrasear com a própria meditação hoje em dia, ou pode ser literalmente a própria oração também, não tem problema nenhum. E aí ele também se preparou. Então o próprio Deus, sendo homem, ele teve um bom preparo para o seu gerenciamento do estresse. Não foi do nada, ele não né, sofreu o que ele sofreu sem ter nenhum preparo. Então, até o próprio Deus, sendo homem, procurou gerenciar bem o estresse. E a pergunta é essa: o que é que você está fazendo diferente para gerenciar melhor o seu estresse? Porque se a gente viver num piloto automático, a gente vai saber que existirão gatilhos que vão fazer com que a gente tenha um mau gerenciamento do estresse, né? Então, a pergunta é justamente essa: e você? O que é que você está fazendo para esse gerenciamento do estresse, né? Bom, pessoal, eu acho que é isso. Hoje a live é mais sobre essa questão do gerenciamento do estresse, é muito mais do fazer do que a gente chegar e ficar falando. É super importante que vocês identifiquem as situações que estressam a todos vocês. Por exemplo, até hoje, quando eu tô um parto, né? A gente pode ter dificuldade na cirurgia. Então, eu acabo trazendo um ambiente mais acolhedor. Então, a sala de cirurgia em geral, nos partos cirúrgicos, ela é uma sala que é, digamos assim, fria. Os profissionais têm os seus problemas. Você também tem diversas dificuldades. Então, como você pode transformar esse ambiente? É uma coisa que ajuda muito e que também tem evidência científica, que é a musicoterapia. Então, você colocar algumas músicas que acalmem, algumas músicas cristãs, no meu caso, elas fazem com que o ambiente ele seja bem acolhedor e tranquilo. E só para vocês terem uma ideia, na minha playlist de parto, existe um tempo, né, para um determinado parto, principalmente se for uma cesariana. Então, a gente tem um tempo, e dentro da minha playlist, se por acaso esse parto demorar mais do que habitual, eu já tenho músicas preparadas e relacionadas com a motivação. Tipo assim, tá, por exemplo, só dando um exemplo. Tá difícil, mas mantenha fé. Você consegue. Fique calmo, entendeu? Então, dentro desse processo, eu já coloco também algumas músicas que fazem com que, se por acaso prolongar mais, eu posso também ficar tranquilo aí com a minha equipe e performar mais. Porque imagina, a cabeça da pessoa tá lá, você aperreado, sei lá, é um sangramento que tá difícil de conter, né? É uma sutura, né? Uma estrutura que a gente precisa corrigir e não consegue. A gente já vive essa pressão psicológica, mas imagina um ambiente tá mais tranquilo e as pessoas também ficarem congruentes com esse ambiente, né? Aí é outra situação. Então, o gerenciamento do estresse, ele começa inclusive com atitudes da própria pessoa e do ambiente. O ambiente ele é fundamental. O quanto mais você puder transformar esse ambiente a seu favor, melhor. Se isso não for possível, você é o próprio ambiente para transformar as pessoas. Então, a decisão do estresse, ela também é até sua. Por isso que muitas vezes é difícil, mas muitas vezes algumas pacientes minhas que não têm não têm um bom gerenciamento do estresse, ou que passam por muitas dificuldades, eu acabo isolando. E aí eu tiro ela dessa parte emocional e aí vejo, não, peraí, vamos ver o que é o fato em si, né? E vamos ver o que é que a gente pode aprender diante dessas situações estressantes. Porque essas situações desafiadoras, elas representam momentos importantes
do seu desenvolvimento pessoal, onde sua tomada de decisão ela é fundamental e você vai amadurecer ainda mais. Então, em algumas situações, você tem que sair do estresse e fazer o que precisa ser feito. Eu gosto muito do exemplo, eu já dei para vocês e eu vou repetir esse exemplo, que foi justamente quando eu tive que fazer aquela cesariana perimortem, né, que a mulher teve uma parada cardíaca na minha frente, e aí eu tinha que ter um bom gerenciamento do estresse. E aí, né, um anjinho, né, digamos assim, disse, vai lá e faz, enquanto o outro buzinava na minha cabeça, você vai perder o diploma, a mulher vai morrer, o bebê vai morrer, vai dar tudo errado, e a gente ouve muito isso. Então, essas situações estressantes, elas fazem com que você comece a perceber um monte de coisas. E no meu caso em particular, nessa decisão dessa cesariana especificamente, para mim foi muito mais fácil decidir, sabe por quê? Porque eu sempre decidi essas coisas, eu sempre tive um padrão de conduta e eu sempre levei pancada em algumas condutas, mesmo que corretas, e eu sempre sabia que estava certo, mesmo não aceitando. E aí esse gerenciamento do estresse fez com que, na hora dessa tomada da decisão específica, eu pudesse realmente decidir pelo meu melhor. Eu não tinha dúvida nenhuma de que tinha que agir dessa maneira. Mas por que eu consegui agir dessa maneira? Porque ao longo da minha carreira, eu também colecionei fracassos, eu colecionei tristezas, eu colecionei dificuldades. Eu gosto muito de dizer que no início da minha carreira, eu tinha uma mentalidade, digamos assim, que não... Eu não sei se eu posso dizer que era um mau gerenciamento de estresse. Que hoje eu tenho um melhor gerenciamento do estresse? Tenho. E hoje as situações são muito mais desafiadoras do que antes. Só que antes eu me cercava apenas da parte técnica. Eu me preocupava com o emocional, mas eu não tinha tanto o desenvolvimento humano como eu tenho hoje. Então, naquela época, eu sempre estava ligado, trabalhando, pegando partos de alto risco, os plantões sempre eram bem agitados, a gente sempre tinha dificuldade. Eu olho para trás e me lembro de situações onde eu passei a madrugada toda operando em casos de hemorragia no parto, em casos de infecção, em casos de até parada cardíaca na UTI. Não foi a primeira vez que eu fiz uma cesariana próximo da morte, eu sempre tive esse cuidado. E realmente, assim, essa experiência de ter agido no alto risco, de sempre estar presente nessas situações desafiadoras, por algum motivo, eu acredito, da parte espiritual, ela me trouxe essa situação de novo para essa tomada de decisão. Então, muitas vezes, quando você tiver nessas situações desafiadoras, onde você acha que aconteceu alguma coisa ruim na sua vida, na verdade, talvez, pode ser que seja Deus te preparando, a vida se você não acredita em Deus, mas a vida te preparando para uma outra situação lá na frente. E é por isso que hoje eu entendo toda a minha história, inclusive uma história que você tem perdas, né? Mas que no final das contas você acaba tirando uma grande lição de tudo que você passou na sua vida. A gente, muitas vezes, eu costumo dizer, em relação a essa parte do gerenciamento do estresse, a gente só quer o filé, né? O que é docinho. Mas a vida, ela não é docinha, né? Se a vida fosse docinha, se a vida fosse tão tranquila, se a gente não tivesse tanta interferência, o próprio Deus que veio aqui, que é exemplo de muita coisa, de tudo que é bom, na verdade, né? Eu vejo um Jesus que ele tinha um bom gerenciamento do estresse também. Eu acho que ele também fazia atividade física, ou pelo menos caminhava muito naquela época. Eu acho que ele também dormia bem e eu também considero que ele se alimentava bem. Mas falando no gerenciamento do estresse, o próprio Jesus passou, como a gente já citou aqui, por situações desafiadoras, em que ele pôs à prova o desenvolvimento dele humano, mesmo sendo Deus. Então, como é que um Deus que pode tudo, carrega uma cruz, sofre o que ele sofreu? E é quando eu muitas vezes, diante do nosso sofrimento, eu começo a perguntar,
aquela pessoa que está na minha frente, principalmente quando ela é cristã, eu comparo. Mas veja, a nossa dor, ela é muito menor do que a dor do Cristo, né? Ou a dor de várias pessoas. Às vezes a gente olha uma pessoa assim e diz assim, poxa, fulano tem um bom gerenciamento do estresse, eu achei que ele foi assim a vida toda. Você não sabe. Aliás, a maior probabilidade é que essa pessoa ela tenha um bom gerenciamento do estresse por tudo que ela passou. Então é bem importante que a gente não julgue e que a gente principalmente compare a algumas pessoas que a gente considera, como no meu caso é lógico, né, que o Cristo é um exemplo disso. E aí você vê na história do Cristo essas situações. Então, essa questão do gerenciamento do estresse, ela é bem importante e é importante que você tenha o controle das suas emoções. Às vezes a pessoa diz, eu sou chorona e vai continuar sendo chorona. Eu digo, mas eu sou muito estressado e aí você já está afirmando para você mesmo que você vai continuar sendo estressado, né? É diferente você dizer, poxa, eu estou estressado, ou eu neste momento eu estou sentindo isso aí. Quando você afirma para você essas situações, o seu gerenciamento ele já fica mais difícil, é mais uma interferência para você. Então, é importante você ficar ligado em todas essas situações e a questão da mentalidade é fundamental. Essa semana mesmo eu voltei a fazer atividade física e às vezes você fica, né, no seu emocional, rapaz, não dá. Aqui no prédio, eu corri dentro do prédio por conta do isolamento, né, não dá para correr na rua, as calçadas estão fechadas e aqui em Recife, e aí eu corri numa parte do prédio aqui que é uma mini pista de culpa, é muito pequena. E aí você fica, não, mas não vai dar certo, não, mas isso aqui é ruim. Não, para fazer a curva você tem que diminuir muito a velocidade. Não, e você começa a ter esses estresses, né? Essas vozes aí que falam contra você. Até o meu terapeuta falou, você escuta essas vozes uma vez, né? Quando eu estava fazendo acompanhamento. Aí, assim, não, eu não escuto assim exatamente, né? Mas existem essas interferências, né? Tudo a gente que tem a autocrítica. E foi interessante nesse dia, porque eu corri em 30 minutos e corri bem, corri inclusive nos últimos 10 minutos eu corri como se eu tivesse até correndo na pista normal, né, sem interferência nenhuma dessas curvas. Então, é possível, é uma questão de mentalidade. Se você acredita que realmente vai vencer, você vai fazer tudo o que for preciso para passar por cima dessas interferências, tá bom? Então, destrave esse seu gerenciamento do estresse, procure melhorar ainda mais e pegue essas situações difíceis como exemplos para que você realmente ultrapasse os seus limites. Por exemplo, o objetivo do desafio inicialmente ser 5 e 10 da manhã é justamente tirar as pessoas da zona de conforto. Particularmente de ontem para hoje, eu nem sei como é que eu acordei no horário e vim aqui para fazer esse desafio. Aliás, eu sei, é porque realmente eu me comprometi e na hora que eu me comprometo, eu realmente dou o meu melhor. E aí o grande desafio, na verdade, não é estar acordado aqui na live conversando com vocês ou até vocês ouvindo. O objetivo principal e diante de tudo isso que você fez, qual é o próximo passo que você pode dar que realmente essa live valeu a pena, ou que realmente acordar mais cedo valeu a pena, estar ouvindo aqui algumas coisas valeu a pena. Porque realmente eu não tenho vaidade em relação a isso, a live realmente eu não tenho literalmente esse objetivo. O objetivo é me colocar nesse desafio e também colocar vocês nesse desafio. Então, é essa a pergunta. O que é que você pode fazer hoje que vai valer a pena para o seu gerenciamento do estresse? Eu até queria, se vocês que puderem responder aqui, o que é que trouxe de aprendizado, qual o pensamento, qual o insight que você teve do que a gente conversou. Eu vi até que algumas pessoas já fizeram um comentário e aí eu vou conversar. Olha aqui, Dr. Vinícius Bretz, um amigo meu, trabalha aí com a medicina integrativa, acordando cedo, aí estando com a gente. Então, o que é que a gente já aprendeu agora há pouco
e o que é que a gente pode trazer como aprendizado, né? Eu vou dar uma lida aqui em alguns comentários de vocês, que eu vi que teve gente, né, que fez algum comentário. Romacli falou que a respiração profunda ajuda muito, e é verdade. Antes de você decidir, você tem que ter uma técnica, né? 1, 2, 3, respira, para depois ter uma tomada de decisão. É quando você acalma, e aí depois você tem uma decisão técnica. Muitas vezes, quando eu sou em alguns grupos de WhatsApp, eu fico pé da vida com algumas situações, acabo escrevendo um textão, e aí eu fico naquela, mando, não mando, mando, não mando, mando, não mando, eu sei que vai impactar. O que é que eu faço? Eu mando para um grupo só comigo mesmo. E aí, eu não mandei, mandei, mas mandei para mim, eu não mandei para o grupo todo. Porque eu não sei se o grupo ele vai aceitar ou vai pensar exatamente como eu estou pensando. E aí, quando eu mando para o grupo, é como se fosse essa técnica aí de respiração que a Rosemary aí falou. Quando eu mando para esse grupo que é só comigo mesmo, aquilo ali, só o fato de ter enviado para mim mesmo, para ninguém, só para mim mesmo, já não. Aí depois eu avalio. Quando eu avalio, depois que eu leio toda a mensagem sobre o aspecto técnico sem estar na emoção, por exemplo, né? Depois de ter respirado e aguardado, eu vejo, caramba, ainda bem que eu não mandei. Você não é obrigado nas suas situações do dia a dia a tomar a decisão no momento em que você está mais emocionalmente abalado. E o mundo faz isso com você. Muitas vezes a questão até da venda, as técnicas de venda, muitas vezes elas vão atrás das suas dores, do seu anseio. E aí eles conseguem fazer com que você compre justamente porque vá atrás da sua dor. Mas não é necessariamente nesses momentos de dores, de emoção, que você tem que tomar essas decisões. Nascimento falou que era doidinha e que agora está pior. Pronto, se você fala aí, eu não acredito, tá bom? Não fique com raiva de mim, mas eu não acredito. Eu acho que você, inclusive, está procurando melhorar. Eu sei que você está brincando, mas quando você afirma para você que está pior, realmente você pode ficar pior, né? Vamos ver quem mais comentou aqui. Eu vi, a Rô também falou que é transformador, que ela ouviu muitas músicas antes do parto e que no dia esteve bem mais tranquila. Pois é, pequenas atitudes simples que às vezes a gente nem valoriza, ela pode fazer a diferença. Então, é que nem no caminho, né? Você tem um caminho bem reto. Se você desvia um pouquinho, bem pouquinho, esse caminho lá na frente, ele vai ser completamente diferente do que o caminho inicial que você estabeleceu. Então é isso, pequenas mudanças, elas acabam interferindo nos resultados que você terá. Vamos ver aqui, Bruna, ela escreveu aqui, deu tudo certo no final da minha gestação. Mariana nasceu de 36 para 37 semanas e hoje está com 2 meses. Obrigado por me tranquilizar naquela consulta. Que bom, querida, que você está feliz diante disso. Gabi também falou, tipo consciente brigando com o subconsciente, é isso mesmo, e é por isso que a gente tem que ter o controle da nossa vida e perceber isso. Não, peraí, tá vendo uma briga minha comigo mesmo, né? Ontem teve uma briga enorme de um ovo de Páscoa que eu ganhei, porque eu tô querendo ter uma alimentação saudável, as pessoas querem me presentear, isso é a linguagem do amor. Presente é uma linguagem do amor. E na minha vida eu aprendi com minha mãe que a gente não deve dar presente para ninguém. O presente é meu, entendeu? Então, por exemplo, se eu ganhei... Veja como a questão da educação, né, da nossa ancestralidade também, ela é importante. Então, eu aprendi com minha mãe. É meu, eu ganhei. Eu não posso dar para ninguém. É pecado eu dar algum presente meu, entendeu? Então, por exemplo, se eu ganhar 1 tonelada de chocolate no meu mundo, nessa minha criação... É como se eu tivesse que comer todos esses chocolates. Mas isso é uma coisa que, peraí, vamos sair da emoção. Faz sentido isso? Não, não faz sentido, né? O que é que a pessoa que me deu o presente, ela quer? Primeiro, né, é uma linguagem do amor. Ela quer agradecer por alguma coisa, ela quer literalmente me presentear, mas, e é isso que eu preciso entender, e eu preciso agradecer, e não necessariamente comer tudo, né? Não necessariamente comer tudo. Posso até dividir entre as pessoas que eu gosto, né? Com a minha família,
e aí você vai, pelo menos, diminuir o estrago. Eu estou até preocupado porque minha nutricionista está aqui, né? Mas é isso. Gabi, eu só tô conseguindo ver quando não consigo dormir à noite. Eu não sei se Gabi tá falando exatamente da live, né? Em relação à questão de acordar cedo. Tá aqui, ó, Danilo Moraes. Eu não sei, mas assim, tem uma coisa que eu tô pensando nessa questão do desafio. O desafio é importante para você sair da zona de conforto, né? Acordar cedo, tomar um banho frio, e aí você se desafia. Mas eu estou pensando realmente em relação aos horários da live, se talvez eu flexibilize mais, mas assim, é também uma briga comigo mesmo, que eu não é o objetivo desse desafio ter plateia, entendeu? Não é objetivo. O objetivo é o desafio mesmo. Eu até falei para um grupo de gestantes que eu acompanho, né? Que assim, elas não estão, nem são obrigadas, e eu não estou estimulando que elas acordem cedo pelo período de gestação, tá bom? Outra técnica, ótima técnica que Marcão falou que vai fazer o mesmo, eu não falei, mas tem uma amiga aqui de infância que é Carol Florencio, muito bom ter você por aqui, querida. Quem mais? Aqui, ó, Gabi tá participando aí, ó. Você pode fracionar essa tonalidade. Foi boa, viu, Gabi? Gabi Pelissari. Você pode fracionar essa tonelada de chocolate e comer um pouquinho a vida toda. Foi bom. Pois é, exatamente. Quando você tem essas situações do gerenciamento do estresse, você vê como que você aumenta a intensidade, né? De repente sai a palavra tonelada, né? Não foi uma tonelada, não foi nem 1 quilo de chocolate, né? Então não precisa ter todo esse impacto. Então, a gente, muitas vezes, a gente acaba, como é que se diz? Intensificando esses sentimentos. E aí, justamente você, sem nem imaginar, né? Você vê com a piadinha, e eu já saquei, mas muitas vezes, quando você coloca o cliente para raciocinar, e você diz, não, mas 1 tonelada, é isso mesmo. E aí ele vai perceber, não, realmente eu estou aumentando, né? Eu acho que um movimento que cresce muito, viu, Gabi? Você que é nutricionista, que é a nutrição comportamental, sabe? É você realmente orientar a pessoa nessa mudança de comportamento, porque você só entregar a dieta quer dizer, não é que não faz sentido. Faz sentido, foi assim que muitas vezes muitos profissionais aprenderam. Aquilo ali é o plano, né? É o caminho. Mas eu gosto muito mesmo dessa metodologia A5C, né? Que é o alinhamento e 5C. Clareza, caminho, caminhada, consistência e conquista. Se o nutricionista ele não está envolvido com essa caminhada, não só o nutricionista, é o médico, é o terapeuta, sabe? Então, para o cliente chegar até a conquista, vai ser mais difícil. Então, não adianta você chegar, ter a clareza com o cliente do que ele precisa, né, fazer, e dar o caminho. O caminho seria o plano alimentar. Se você não caminha com esse cliente, então vai ficar bem mais difícil, sabe? Vai ficar muito mais difícil. Se você não entende que ele, inclusive, o que é mais comum, que ele desalinha, que ele sai desse plano dietético por alguns gatilhos, por alguns mecanismos, né? E você vai permitir com que ele saia e, consequentemente, não vai seguir o seu plano, né? Então, não vai seguir. E lógico, né? Muitas vezes a gente acaba pensando que isso pode ser que a gente... Não, então o profissional de saúde ele vai ter meio que um comportamento paternal, maternal, de cuidado. Não, é só dar o plano mesmo. Tradicional é isso. Não é isso. Mas você pode acolher melhor. E você pode fazer com que ele entenda esses gatilhos psicológicos. Por exemplo, na minha consulta com o meu nutricionista, a gente até falou, poxa, às vezes eu consigo ficar em jejum por muito tempo, mas à noite, como muita gente, é quando você está lá descansando e você vai ter o gatilho. E de repente eu posso parar em algum lugar para comer uma porcaria, né? Uma lanchonete, uma loja de conveniência, etc e tal. Então, se você não para nisso aí, se você identifica que esse é o gatilho
e você não para, pronto, isso tá fazendo a diferença na questão nutricional, né? Em relação tanto ao gerenciamento do estresse como a parte nutricional. Então, vocês vejam como o gerenciamento do estresse ele também está relacionado com os outros hábitos, né? Se a pessoa não dorme direito, vai estar mais estressada. Se a pessoa não se alimenta direito, ela vai estar mais estressada. Se a pessoa não faz atividade física, ela também vai estar estressada. E aí Gabi, ela falou aqui, ó, não adianta fazer um plano alimentar perfeito aos olhos da nutrição e o paciente não seguir nada. Exatamente, você pode fazer um plano ideal, mas não vai ser para aquela pessoa, né? Não vai ser para aquela pessoa. Então você adaptar e realmente procurar entender como que acontece o dia dessa pessoa, aí fica mais fácil, entendeu? Porque é que nem assim, na saúde, o que é complicado é que isso gera mais tempo, né? Mas quando você procura saber do dia a dia daquela pessoa, você vai identificar esses gatilhos, esses pontos em que você precisa literalmente melhorar. Então, isso é muito fácil quando você olha o outro. É mais difícil quando você olha a si mesmo, né? Mas quando você olha para o outro, pelo menos eu como profissional de saúde, eu consigo identificar fácil. Então, vários hábitos, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela dizia que ela não conseguia tomar o remédio na hora que acordava, porque ela esquecia, porque estava na bolsa, porque tinha um bocado de desculpa, entendeu? E aí eu cheguei para ela e disse assim, olha, por que você não bota o seu remédio junto com a água quando você for escovar os dentes? Antes de trabalhar, você não escova os dentes, obrigatoriamente ela escova. Então coloca o remédio ali e aí está resolvido. Quando eu falei isso, foi uma solução tão simples que ela chegou assim para mim, ficou calada, né? E ficou com aquela cara, eita, ele descobriu. E às vezes quando você descobre que você tem como resolver essas coisas, a pessoa fica numa situação desconfortável, porque muitas vezes o confortável para ela é ficar no meio dessa confusão. E aí serviu de raciocínio. Bom, pessoal, eu respondi aqui as perguntas de vocês nos comentários, né? Hoje é sexta-feira, o nosso desafio continua. É claro, eu espero que vocês estejam bem atenados. Eu vou colocar depois um post sobre o assunto de hoje. Faltou colocar no assunto de ontem, mas eu queria agradecer a todos vocês, né? Sexta-feira da Paixão, que vocês aproveitem bastante essa Páscoa de uma maneira diferenciada, né? Não é feito como das outras vezes, estamos em quarentena, mas o que é importante no gerenciamento do estresse é o mindfulness. É você chegar e você ter atenção, peraí, o que é que eu tô agora, né? Antes de eu acordar e fazer essa live de vocês, eu tive um monte de interferências para não fazer, mas estar aqui com vocês, para mim é bem importante. Em particular, Gabi, você que está dizendo aqui, muito boa essa troca, e o Marcão, meu amigo, gratidão. Eu vou falar uma história ainda Bom, saiu o Marcão. Vou falar uma história aqui do Marcão, né? Tem coisas que é bem interessante, como você aí, viu, Gabi? Foi muito bom estar aí com você. Quem sabe a gente até não divide aqui uma live juntos, né? Pode ser eu já disse, né, que essas pessoas que sempre estão aqui, o Marcão, a minha nutricionista, a Raíssa que veio agora, a Gabi, pode se preparar que eu quero convidar vocês para a gente conversar um pouquinho, porque eu acredito que vai ser edificador. Eu só queria terminar essa live falando de uma coisa bem interessante que aconteceu com um grande amigo meu, sabe? Eu tenho um amigo que muitas vezes a gente estava no curso de formação e ele tinha uma certa dificuldade de conversar com os filhos, né? Toda vez que ele ligava para os filhos eles não atendiam. E aí a gente estava numa sessão de coaching, né, com a gente, e na verdade a gente estava fazendo um curso de formação e eis que eu comecei a identificar, porque, né, eu sou médico, atendo gente, como se eu fosse psicólogo, fisioterapeuta, enfermeiro e me dedicasse à minha profissão, eu também iria perceber. E aí, nessa dificuldade de falar com os filhos,
a gente foi conversando, até que saiu, né, uma atitude que a gente tinha que tomar naquele momento, e a atitude era que ele ligasse para falar com os filhos dele. Só que todas as vezes que ele ligava para falar com os filhos dele, os filhos não atendiam. E de alguma maneira, quando você está bem antenado com aquela pessoa, quando você está na presença plena, quando você acredita que vai dar certo, quando você estimula isso, quando você tem certeza disso, não com soberba, mas com humildade, quando você deseja, quando você até, sei lá, espiritualmente você se conecta, você acaba trazendo tanta coisa boa que de repente você, né, liga, e quando ele ligou, o filho atendeu. Foi uma situação bem interessante como profissional, não era nem um atendimento em saúde, era um amigo nosso. E aí, quando os filhos atenderam, né, ele ficou bastante emocionado, porque muitas vezes é uma tentativa a mais que você tem que fazer para dar certo. Então, por mais que você tente 100 vezes, na última vez, se deu certo, valeu sim a pena as 99 tentativas, porque se foi a centésima que fez com que desse certo, a centésima tentativa ela só aconteceu por conta das 99 tentativas. E tá tudo bem que a gente continue tentando, que a gente continue melhorando, mesmo que em algumas situações a gente tenha essas dificuldades, mas são essas dificuldades que vão fazer com que a gente passe adiante, tá bom? Então é isso, eu tenho que terminar aí com essa história aí maravilhosa de um grande amigo meu, que eu tenho uma consideração enorme, e eu lembro demais uma frase de um outro grande amigo, que é o Abraão, meu melhor amigo de infância, que uma vez ele disse, e eu trago essa frase para a vida toda: a nossa amizade independe de coisas como espaço e tempo. Então, graças a Deus que tem pessoas maravilhosas nas redes sociais que a gente às vezes nem tem tanto contato, às vezes nem consegue, nem conhece. Por exemplo, a Gabi que esteve aqui, eu não conheço, mas de alguma maneira do lado de cá eu senti energia boa e eu passo energia boa também para ela. E eu acredito nisso, eu acredito que a minha energia boa, ela vai até a ela, né? E acaba contagiando. Eu literalmente acredito nisso, porque isso passa também para mim, sabe? E nesse ambiente aí, com toda essa energia boa aí, eu lembro, né, essa frase aí do meu amigo, né? A nossa amizade independe de coisas como espaço e tempo. O mais importante é o sentimento, é a vontade de sempre procurar ajudar e melhorar ainda mais, tá bom? Pessoal, até amanhã. Fiquem antenados aí no meu Instagram, tanto no feed como nos stories. Eu estou repensando aí o desafio, se eu deixo nesse horário mesmo, se eu mudo um pouquinho, mas tem que ser desafio, né? Não adianta botar, feito todo mundo está colocando as lives às 9 horas da noite, né? Então deixa de ser desafio. E assim, o que eu acho mais interessante no desafio esse desafio ele é realizado por uma pessoa normal, não é um player aí do mercado. Eu tenho as mesmas 24 horas que vocês e eu tenho muitas dificuldades semelhantes à de vocês, apesar de ter uma profissão diferente de muitos de vocês, e tenho também, logicamente, uma certa experiência por lidar com as pessoas. Então, Gabi, falou aqui, sua energia é ótima e você passa muita fé também. É isso, olha aí, tá vendo? Chegou, né, Gabi? Ela esteve no último meeting by André Frix no ano passado. Foi lá que te conheci. Ah, então a gente se conheceu lá, né? Beleza. Agora, eu tô super... Olha o que é interessante, na energia do bem, né? Eu agora tô super curioso para lembrar da Gabi aí no meeting de André Frix. Mas realmente não tem nada combinado. Eu nem sei se a gente se conheceu mesmo, se tirou alguma foto, se conversou, etc e tal. Mas foi ótimo, tá bom? Então é isso, pessoal. Tenham um bom gerenciamento do estresse. Muito obrigado aí pela companhia de vocês. Tamo junto e vamos em frente, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Uma boa sexta-feira santa aí para todos vocês, tá bom? Um abraço.